www.jovempan.com.br. Reinaldo Azevedo, então você volta às escolas invadidas do Paraná. Até o Conselho Tutelar resolveu praticar crimes no estado? Pois é, uma barbaridade. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. Um absurdo sem paralelo está em curso em Londrina, na verdade em todo o estado do Paraná. Mas nessa cidade a coisa assumiu dimensão inalcançada. O Conselho Tutelar, um órgão criado para proteger a criança e o adolescente, se transformou num instrumento de luta política a serviço da extrema esquerda. Já explico. Antes, algumas considerações. Lá no meu blog, aqui mesmo, já fiz alguns comentários sobre a situação das escolas públicas no Paraná, invadidas por petistas e outros esquerdistas ainda mais michurucas. Perto de 600 escolas estão sem aula no estado. Em cada uma delas, grupelhos de 10, 20 pessoas ocupam a administração e impedem o exercício normal das aulas. Milhões de estudantes pobres são prejudicados. E como é que conseguem se impor a maioria silenciosa? Contam com frequência com o apoio de professores militantes, estes ligados à Associação dos Professores do Estado do Paraná, que é também um aparelho do PT. Assim, meia dúzia de tiranetes tomam o prédio público, os professores de esquerda dão apoio moral e pronto. Todo mundo fica sem aula. Assim, infelizmente, na média, a cobertura que a imprensa do Paraná faz do caso é lamentável. Há textos que lembram manifestos de Grêmio, do PSOL ou do PSTU. Para lembrar, os invasores que dizem pertencer a um tal Ocupa Paraná querem que o governo federal retire a MP que reformula o ensino médio e que desista da PEC 241, que institui o teto de gastos. Só isso, os bacanas estão achando que podem impor a sua vontade ao conjunto dos brasileiros. Pois bem, já afirmei aqui que Renan Santos e Arthur Duval, do MBL, Movimento Brasil Livre, tentaram entrar em uma das escolas invadidas em Curitiba. Foram espancados por um grupo de menores, insuflados por adultos que nem secundaristas são, presentes à ocupação. Trata-se de militantes políticos. Nesta sexta, Renan e Felipe Barros, este também membro do MBL, vereador eleito em Londrina, tentaram entrar em duas escolas acompanhados de pais de alunos, o Colégio Aplicação e o Colégio Barão de Rio Branco. Sabem quem os impediu nas duas vezes, determinando o fechamento dos portões? Membros do Conselho Tutelar de Londrina. Isso mesmo, os senhores membros do Conselho Tutelar atuaram como tropa de choque dos invasores e alegaram, prestem atenção, a soberania da Assembleia, que repudiava a presença dos membros do MBL e dos pais, estes especialmente preocupados com as denúncias de que, no ambiente de invasores, há consumo de drogas. Verdade ou mentira? Se houver é grave, mas esse não é o ponto. Ora, essa não é a função do Conselho Tutelar instituído pela Lei 8.069, o tal Estatuto da Criança e do Adolescente. Suas funções estão estabelecidas nos artigos 131 a 139 do ECA. O artigo 136 define no inciso 1 que é tarefa do Conselho atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 a 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101. Pois bem, e do que tratam esses artigos? Das várias situações em que a criança e o adolescente têm seus direitos violados, ou por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável e em razão da própria conduta do adolescente. Ora, se o Conselho Tutelar quer atuar no caso, a única coisa que lhe cabe fazer é zelar pelos direitos do conjunto dos estudantes do Paraná, impedidos de assistir às aulas em razão da ação de militantes políticos. O Conselho não existe para proteger invasores. O inciso 4º do parágrafo único do artigo 100 do ECA define que a intervenção do poder público deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Pergunta-se, o Conselho Tutelar de Londrina existe para defender os interesses das crianças e dos adolescentes da cidade ou para servir de braço de um grupo de militantes de esquerda chamado Ocupa Paraná? Cadê o Ministério Público Estadual? Cadê o Ministério Público Federal? O que esses entes estão esperando para agir? É evidente que os invasores estão à espera de uma ação policial que nunca é um mar de rosas para ver se conseguem nacionalizar as ocupações. Eis o petismo e as esquerdas fazendo o que sabem fazer desde sempre, inviabilizar a convivência democrática e tornar a vida dos cidadãos comuns um inferno, em nome de suas utopias baratas. O Conselho Tutelar de Londrina atua de modo criminoso e o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal prevaricam em todo o Paraná.
Reitero, se os senhores pais de alunos não se organizarem para ir às ruas em defesa da escola de seus filhos, eles serão reféns para sempre de meia dúzia de comunistinhas que não precisam estudar, porque a sua boa vida é garantida por partidos políticos alimentados com dinheiro público. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.